Olá, pessoal que está na batalha aí para a área fiscal. Bora falar de um tema que, olha, tira o sono de muita gente, né? Simples Nacional. Mas calma, a ideia aqui hoje é justamente desmistificar esse assunto. A gente vai direto ao ponto, naquelas dicas que realmente fazem a diferença para garantir os pontos na prova. Vamos nessa? Então vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Onde é que as bancas examinadoras mais gostam de esconder as pegadinhas quando o assunto é Simples Nacional? É exatamente isso que a gente vai mapear junto aqui. A meta é que, no final, essas armadilhas virem, bem, pontos fáceis na prova. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai ver qual é a estratégia mais inteligente para estudar isso. Depois, os tributos que estão dentro. E aí, o filé mignon, as exceções, que é onde a prova pega pesado. Para fechar, algumas regras-chave e um desafio para ver se ficou tudo na ponta da língua. Bora começar? Ok, vamos lá. Começando pelo começo. Muita gente que está estudando se desespera e tenta decorar cada vírgula do Simples Nacional. E aí, claro, se perde no meio do caminho. A verdade é que sem estratégia certa é um gasto de energia à toa. Então, bora ver qual é o jeito mais esperto de encarar isso. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. A dica de ouro que muda o jogo. Preste atenção. A lista do que está fora do Simples Nacional é gigante. É enorme mesmo. Tentar decorar tudo isso é cair numa cilada. A estratégia campeã é fazer o contrário. Foca em dominar o que está dentro. Memoriza a regra, os tributos que fazem parte. O resto a gente resolve por exclusão. Faz todo sentido, né? Então, beleza. Vamos construir essa base sólida juntos. Quais são esses tributos que, por regra, estão ali juntinhos no pagamento único do Simples? Saber isso de cor é o primeiro passo para não cair em pegadinha. Olha aí na tela. A primeira coisa para gravar é o número. São 8 tributos no total. 6 federais, um estadual e um municipal. E RPJ e CSL, esses são tranquilos. Geralmente estão dentro e pronto. O problema, e onde a prova vai testar de verdade, está nesses com asterisco. Pensa neles como a regra geral que tem um mais. Eles estão na lista sim, só que em algumas situações bem específicas, eles pulam fora desse pagamento unificado. É aí que mora o perigo. Pronto, chegamos na parte mais importante, a parte crítica do estudo, as exceções. É aqui que a maioria esmagadora das questões se concentra. É o teste de fogo para ver quem está atento aos detalhes da lei. Essa imagem resume a lógica toda. De um lado está o pacotão do Simples, onde vai tudo junto, unificado. Mas do outro lado está a pegadinha. Em algumas operações, tipo importação, esses mesmos tributos têm que ser pagos por fora, num caminho separado. Essa dupla personalidade que os examinadores amam explorar. Vamos ver cada um desses casos agora. Foco total aqui, hein? Uma empresa do Simples, se ela for importar alguma coisa, ela vai pagar PIS, COFINS e IPI por fora, separadinho, igual a qualquer outra empresa. E tem mais: IOF, Imposto de Importação, de Exportação, Imposto de Renda sobre Ganho de Capital ou Aplicação Financeira, esses aí nunca, jamais, em hipótese alguma, entram no Simples. É bom ter isso bem claro. Agora, muita atenção mesmo. Essa aqui é clássica de prova. Empresas de construção, advocacia, vigilância, essas atividades que estão lá no anexo 4 da lei, elas podem ser do Simples sim, só que a contribuição para o INSS, a parte do patrão, a CPP, tem que ser paga por fora. É como se só para essa parte elas não fossem do Simples. Então, para essas atividades, o Simples não cobre a contribuição previdenciária patronal. Grava isso. Com o ICMS, a lógica é parecida. O ICMS da venda do dia a dia da empresa está dentro do Simples, tudo certo. Mas sempre tem o mais, né? Tem exceções importantes. A principal de todas é a tal da substituição tributária. Sabe, quando a empresa tem que recolher o ICMS não só dela, mas da galera toda que vem depois na cadeia de produção. Esse ICMS que é dos outros é pago numa guia separada. O mesmo vale para o ICMS de importação, tá? E para a gente fechar esse trio de impostos cheio de exceções, vamos para o ISS. A história é a mesma do ICMS. ISS na substituição tributária, pago por fora. E também quando o ISS é retido na fonte por quem contratou o serviço. E no caso de importação de serviços. São essas 3 situações. Tem que saber de cabeça. Bom, a parte do recolhimento de tributos a gente já pegou. Agora vamos para outros detalhes que são decisivos na prova. Porque não basta saber quais impostos estão dentro ou fora. A prova vai cobrar também sobre benefícios e outras obrigações do regime. Então, atenção redobrada agora.
Olha só, uma das grandes vantagens do Simples é poder distribuir o lucro para os sócios sem pagar imposto de renda. Mas, cuidado, não é assim, pega todo o lucro e distribui sem imposto. Não é tão simples. Existe uma regrinha de cálculo para isso e é exatamente isso que a gente vai entender agora. Então, como é que funciona esse limite? A lei fez um cálculo simplificado, meio que pegando emprestados percentuais de presunção lá do lucro presumido. Funciona assim, ó. Primeiro, pega a receita bruta e aplica o percentual da atividade. Por exemplo, 8% para comércio. Isso vai dar um lucro presumido. Desse valor, a gente diminui o que já foi pago de Simples Nacional no período. O que sobrar é o máximo que pode ser distribuído sem imposto. Passou disso, o que exceder vai ser tributado sim. Ah, mas tem uma carta na manga, uma saída bem importante. Se a empresa tiver a contabilidade toda certinha, organizada e conseguir provar com os livros contábeis que o lucro de verdade foi maior que esse limite presumido, aí sim, ela pode distribuir todo esse lucro maior sem pagar imposto. É uma forma de valorizar quem faz a contabilidade direitinho. E para entrar no regime, como funciona? Tem uns pontos que são figurinha carimbada em prova. Primeiro, é opcional. Ninguém é obrigado a entrar no Simples. Segundo, escolheu, não pode voltar atrás no mesmo ano. É irretratável para o ano todo e vale para a matriz e todas as filiais. E um detalhe técnico, mas super importante. Ao optar, a empresa automaticamente aceita receber as comunicações do fisco por meio eletrônico, pelo DTSN. Fica de olho nisso. Beleza, agora que a gente viu a teoria, que tal colocar a mão na massa? Vamos ver um cenário típico de prova para ver se o conteúdo ficou bem fixado. Dá uma olhada nesse caso. Uma empresa com faturamento que permitiria R$ 500 mil, mas com duas características bem específicas. Ela produz cigarros e é uma sociedade por ações, uma SA. E aí, pode ou não pode entrar no Simples? Pensa aí um pouquinho. O faturamento, como eu disse, tá ok. Não é esse que impede. Então, qual é o problema? A resposta está lá na lista de proibições, nas vedações que a lei coloca. E a resposta é: tem dois problemas fatais aí. Primeiro, a atividade. Produzir cigarro é expressamente proibido no Simples. E segundo, a forma da empresa. Sociedade por ações, SA, também não pode. Ou seja, uma questão com duas pegadinhas clássicas. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, o que não dá para esquecer de jeito nenhum: memorizar os 8 tributos da regra geral, focar muito nas exceções que a gente viu, importação, serviços do anexo 4, substituição tributária, entender direitinho como funciona a distribuição de lucros e, claro, saber as principais atividades e tipos de empresa que são proibidos de entrar. Com isso, a grande maioria das questões já está no papo. E para a gente terminar, fica uma reflexão. De todas essas exceções que a gente conversou, qual delas parece que foi feita sob medida para ser aquela pegadinha que derruba o candidato desatento? Pensar com a cabeça do examinador é o último estágio para dominar de vez o assunto. Bons estudos e a gente se vê na próxima.